Agora, nós vamos ler o texto, que vai servir de base para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Salmo 119, versículo 54. Eu peço para os irmãos ficarem em pé para a gente ler. Eu vou ler esse versículo, depois os irmãos lerão ele, e depois nós todos iremos ler. Salmo 119, 54 diz: os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa de minha peregrinação. Vocês. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Todos. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Vamos orar. Deus bendito, o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o criador da música, o Senhor é criador do universo. Foi através do Senhor e do teu Filho Jesus que o Senhor nos redimiste para a honra e glória do teu nome. Nós estamos aqui, Senhor. Precisamos de entender a tua palavra, de vivenciar a tua palavra, aplicá-la na nossa vida e ainda, depois de ouvi-la, aplicá-la, comunicar a outras pessoas. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos fale nessa noite. Não porque merecemos nada, porque somos pó. Nós precisamos muito da tua voz, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra. Que o teu nome seja exaltado e glorificado aqui nesse momento, Senhor. Abra, Senhor, a mente dos meus irmãos, que os meus irmãos possam entender aquilo que está sendo dito. E abre, Senhor, a minha boca e fala através de mim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Gente, o livro de Salmos, ele ensina muito. Nós temos orações, nós temos súplicas, nós temos confissão, louvor, ações de graça. Podemos dizer que o livro dos Salmos é o inário do Velho Testamento. Os judeus sempre utilizaram os salmos para cantar. Eles cantavam no templo, eles cantavam nas sinagogas, eles cantavam no templo que eles iam até Jerusalém para fazer a sua oferta anual, que são os cânticos de romagem do 121 ao 134. Então nós vemos que Jesus também usava os salmos como inário. Nós vemos lá em Mateus 26:30 que após eles cearem, a última ceia, eles cantaram um hino, oraram, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos também o apóstolo Paulo e Silas, depois de levar aquela tunda, aquela surra do pessoal, eles foram encarcerados e presos ali nas algemas. No meio da noite eles resolvem a orar e a cantar. E cantaram hinos e salmos. Então nós vemos que o judeu tinha essa cultura de cantar os salmos. Esse salmo que nós lemos, Salmo 19, ele fica no meizinho da Bíblia. É o salmo mais longo que nós temos na Bíblia. São 176 versículos. Não é fácil, numa sentada, você ler e apreciar tudo aquilo que ele tem nele. Mas ele não é famoso, não é só pelo comprimento, não. O Salmo, ele supera na amplitude de pensamento, na profundidade de sentido e na intensidade de fervor. É um hino divino, gente. Mesmo se não tivesse Bíblia, deixar só o Salmo 119 seria uma Bíblia condensada, uma Bíblia simplificada. Ninguém sabe o autor desse Salmo 119. Alguns acham que foi o rei Davi, outros acham que foi Esdras, outros acham que foi Daniel, outros acham que foram os filhos de Corá. Ninguém pode determinar o certo em um autor. Mas uma coisa é certa, ele é único, porque ele fala da palavra de Deus do versículo 1 até o 176. E se eu perguntasse que fizesse outro exercício, eu tenho certeza que alguém tem algum desses salmos 119 na ponta da língua. Porque é um salmo que enche o nosso coração de alegria. Ele fala da palavra de Deus porque o salmista cria que quando você lê a palavra, você vai aprender o caráter de Deus. Deus é a própria extensão da sua palavra, ou a palavra dele é a própria extensão do ser de Deus. Então, os salmos, gente, ele nos ajuda em tantas situações, não é verdade?
às vezes quando nós estamos entristecidos, enlutados, com problemas em relacionamentos, o Salmo sempre alegra o nosso coração e nos alimenta. Esse Salmo 119, ele é um acróstico. Ele foi escrito em 22 seções, porque são 22 as letras do alfabeto hebraico. Algumas versões bíblicas trazem o nome das letras. Então, Aleph, Bet, Gimel, e assim até as 22. Cada uma dessas estrofes, cada uma dessas letras, tem 8 versos. E esses 8 versos começam com a letra Aleph. Então, seria assim, letra A nossa, do nosso alfabeto. Aí, os 8 versículos com a letra A, todos começariam com a letra A. A palavra de Deus é isso. Estão entendendo? E no hebraico, é da direita para a esquerda que a gente lê. E é todo desse jeito. E o salmista, ele usa esse recurso literário, sabe para quê, gente? Para enaltecer a palavra de Deus. Nossa, isso é lindo demais. Ele enaltece a palavra de Deus em 176 versículos. Ele dá um nome e vai mudando o nome da Bíblia, da palavra. Então, nós vamos começar dizendo, a primeira palavra que me chamou a atenção nesse salmo foi os teus decretos. O autor, quando ele escreveu isso aqui, gente, a gente vê que ele é amante da palavra de Deus. Coisa rara nesses dias de hoje, né, gente? Ele elogiava tanto a palavra de Deus, porque ele usou termos como lei, caminho, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos, decretos, palavra, testemunhos, veredas. O hino, gente, esse hino 119, focaliza uma só coisa, do início ao fim, a palavra de Deus com vários sinônimos. Esses 176 versos, gente, merece destaque da nossa parte, porque é o motivo do cântico desse salmista. Ele quer cantar os decretos de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus em toda a existência humana é o principal instrumento que Deus usa para promover o crescimento da igreja. Uma igreja sem palavra não cresce. Um crente sem palavra não evolui na vida espiritual. Ele estagna e não sai daquele lugar. Então, nós vamos ver que Deus criou o universo por intermédio da palavra. Gênesis 1:3, eu acho lindo esse Gênesis 1:3. Haja luz, foi criada a luz. No Sol e Lua, não. O Sol e Lua foi criado depois. Aí ele cria o mundo com essa palavra. E aí, lá em 2 Coríntios 4:6, ele recria o mundo, porque o ser humano cai e ele levanta o ser humano, recria. E ele diz lá em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Deus preparou essa luz para recriar o ser humano. Além disso, Deus sustenta todas as coisas através da sua palavra. É que está escrito lá em Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Muito bonito isso, né, gente? Deus cria e leva a igreja a crescer por meio de sua palavra. Nós crescemos como indivíduos espirituais, crescemos como igreja local, quando a gente escuta a palavra de Deus. Não é que está escrito na Bíblia, que é o ouvir da palavra de Deus? A palavra de Deus opera por meio do Espírito Santo de Deus. Às vezes você senta, pega a sua Bíblia e vai ler, você não está entendendo e você ora. Espírito Santo de Deus, esclarece isso aqui para mim. Na mesma hora, aquelas letras começam a saltar na sua mão e você começa a entender aquilo que está sendo lido. Enquanto o salmista cantava os decretos de Deus, a vida dele era moldada. As palavras que ele ia declamando e cantando, ela gerava vida, esperança e amor no coração dele. Nosso Deus invisível é conhecido somente por intermédio
de sua palavra. O cristianismo não começa com o que fazemos, e sim com o anúncio do que Deus tem feito. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que o cristianismo não é o que nós fazemos, mas assim aquilo que Deus tem feito? Nós cristãos, nós defendemos a autoridade da Bíblia em nossos livros, mas não cantamos a palavra de Deus em nossos lares. Desde que nós chegamos aqui, Fernando e eu nessa igreja, desde abril de 2014, uma das coisas que eu prestava muita atenção era nos cânticos. Nessa igreja não se canta coisas que nós vamos estar falando daqui a pouco. Tanto é que os cânticos que nós cantamos hoje é a palavra de Deus cantada. Então nós precisamos, como igreja, cantar essa palavra de Deus. Porque quando a gente canta aqui como igreja a palavra de Deus, nós estamos lutando pela nossa fé evangélica. Nós estamos lutando pelo nosso ideal, que é Cristo Jesus. Esse salmo, como eu falei anteriormente, se eu perguntar a todo mundo aqui, todo mundo sabe pelo menos um versículo do Salmo 119. Eu selecionei 4, para a gente só pensar como que esse autor desse salmo, ele amava a palavra de Deus. No versículo 4 ele diz o seguinte: tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risco. Jesus Cristo, lá em João 14,15, ele fala: se me amardes, obedecereis as minhas palavras. Então a gente precisa tentar cumprir as palavras que estão nessa lei, porque se nós amamos a Cristo e falamos que somos filhos de Deus, nós precisamos conhecer a palavra do nosso Pai. O versículo 11, esse versículo 11, quando eu trabalhava lá no Ministério das Cidades, a gente fazia devocional todas as manhãs lá, com muita gente, e toda vez que a gente ia começar, tinha um irmão da Assembleia, ele ia orar: por favor, ora aí por nós. Ele: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E isso ficou gravado na minha mente. Sempre que alguém fala esse versículo, eu só lembro dele falar. Toda vez que ele ia orar, ele falava esse versículo. Esse versículo, ele revela um conselho muito importante para nós. Inserir a palavra de Deus no nosso íntimo, no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio com a palavra de Deus, você vai falar a palavra de Deus. Então a gente precisa lembrar dessas coisas, porque a palavra de Deus é um bem tão precioso, que a gente precisa guardá-la para depois você oferecer a quem dela precisa. Versículo 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. O Salmo 119 nos ensina que a palavra deve ser o nosso guia. Dirigidos por essa palavra, a gente não vai entrar em confusão, a gente não vai fazer coisa errada, a gente vai viver uma vida segura e amparada por Deus. Versículo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Vivemos em dias em que o ter é melhor do que o ser. As pessoas andam procurando juntar riquezas, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Ou seja, o foco das pessoas sem Jesus está nas riquezas, em alguma coisa de valor. E algo muito valioso e que nós temos é isso aqui. Muita gente não tem, mas a gente tem e a gente pode aproveitar. Então o autor desse salmo viu a clareza da riqueza que ele possuía. Às vezes a gente não percebe que nós somos ricos porque nós temos a palavra do Deus que criou todo o universo, do Deus Todo-Poderoso. E em muitos lugares, nesses países comunistas, a Bíblia não pode ser lida. As pessoas não carregam a Bíblia. As pessoas decoram um versículo, uma página da Bíblia, mastiga e engole. E depois, quando encontra com o outro, eles começam a falar entre si aquelas palavras que foram decoradas. E nós temos essa riqueza na nossa casa. Continuando, esse texto diz: os teus decretos são os motivos dos meus cânticos.
ditado popular diz que quem canta, seus males espanta. Isso é claramente uma inverdade. Por quê? Nem sempre o que cantamos afasta coisas ruins, afasta as coisas más. Pelo contrário, dependendo do conteúdo da música que a pessoa está cantando, ela está ficando cada vez mais enrolada e mais atolada nos problemas e na incapacidade total. Então, vamos pensar nas músicas que nós temos hoje em dia. Não música gospel, vamos falar em música do mundo mesmo. Música não sacra. Vamos pensar no conteúdo delas, o que elas querem dizer. No ritmo, nas letras. Qual a conclusão que a gente chega? Que são músicas que estão debaixo de quê? Do mundo corrompido pelo pecado. Gente, tem cada letra. Só de pensar, Sodoma e Gomorra vai pedir justiça. Porque são letras, assim, péssimas, têm um sentido subliminar muito, muito forte. Então, nós estamos vivendo dias em que a música não está trazendo nada de bom. Fernanda e eu, a gente gosta de ouvir, nós somos ecléticos. Escutamos de tudo que é bom. Não é de tudo ruim e bom, não. Tudo que é bom. E os nossos filhos falam assim, pai, eu escutei essa música que eu lembrei de você e da mamãe. Aí o Fernando diz assim, porque a música é boa, né? Foi escrita no ano 90, foi escrita no anos 80, porque hoje em dia vocês não têm música boa não, brinca com eles. E realmente, nós precisamos entender que as músicas de hoje fazem tanto sucesso porque o mundo está caído, gente. O mundo está depravado demais. E o que a depravação faz? Músicas depravadas, filmes depravados, novelas depravadas. E a música é uma dádiva do coração de Deus para o nosso coração. A música está na nossa constituição do ser, ó, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Batida no nosso coração é uma música. O pulsar do nosso sangue é uma música. Expirar, inspirar é uma música. O ritmo dos nossos passos é uma música. E Deus revela a música não só na nossa criação, mas também na criação na natureza. O som do mar é uma música, o tanto que é relaxante. Você parar numa praia, não ter som nenhum, né? Porque hoje em dia também está difícil, né? Aquela zoeira em praia. Mas se você for para um lugar bem tranquilo, você vai escutar o som do mar e aquilo vai trazer uma paz, uma tranquilidade. As árvores. Me lembro quando eu fiz o mestrado no Palavra da Vida lá em Atibaia, lá tem muitas aquelas araucárias, muitas. E de vez em quando ventava, eu ficava lá debaixo escutando a música que elas faziam. Pareciam bailarinas, com aquela música de fundo. Coisa mais linda de se ver. Nós temos os sons dos pássaros. Eu vejo Marta fotografando o passarinho lá, cada um mais lindo que o outro, pensando, como é que esse bichinho canta? Porque a foto a gente vê a beleza, né? Mas não escuta o som que ele faz. Os pássaros, os animais com seus urros, com seus berros. Então, gente, a criação, ela é toda cheia de música. O rei Davi declara que o coração inspirado pelo Espírito Santo é como pena de um habilidoso escritor. A música, gente, faz parte do nosso dia. Ela colore o nosso silêncio. E o povo hebreu, eles sabiam disso. Eles tinham as canções para todo momento. Gente, o judeu cantava nos funerais, ele cantava quando ele ia para a guerra, ele cantava no início da colheita, no final da colheita, no início da planta, da semeadura. Ele cantava em todos os momentos, em casa, na sinagoga, no templo. O judeu cantava muito. E ele cantava, por quê? Porque ele era um cara feliz. Outro dia o pastor estava pregando aqui no Salmo 1 e ele falou, feliz é aquele que medita a palavra de Deus, né, dia e noite. E eu fiquei pensando, o salmista, ele tinha grande prazer na palavra de Deus. E como ele meditava nela, ele estava jubiloso, ele estava feliz, ele ansiava por viver daquela forma. E ele cantava, e não era qualquer música.
ele cantava a palavra de Deus. Cantar é muito bom, não é, gente? Mas cantar a palavra de Deus é muito melhor. Porque quando a gente canta, a gente se sente plena da presença de Deus, a gente sente alegria, a canção ameniza os nossos sofrimentos. Eu não sei, eu fiz música há muitos anos, eu não sei se eu conseguiria viver sem música. Parece que é difícil, é difícil. Então, nós vamos ver que a Bíblia, a palavra de Deus, são as canções mais profundas, mais elaboradas, mais edificantes que existe para a música, é a palavra de Deus. Meditar numa música com conteúdo bíblico é refrigério para a alma, consolo para os aflitos, é um poderoso remédio para os males do mundo. Conta-se uma história que tinha uma senhorinha que ela era cristã. Ela não era muito de pregar o evangelho, não, mas ela gostava de ouvir aqueles hinos do inário, novinário, cantor cristão, harpa cristã, aqueles hinos. E ela ouvia. E um vizinho se converteu de tanto ouvir aquelas músicas. Porque ela ligava lá, não sei que instrumento que era na época, e ela cantava junto. E o vizinho se converteu com as palavras daquelas músicas. Mas, dito tudo isso, qual deve ser o teor da nossa música? O que você deve cantar na sua casa, no seu carro, aqui na igreja? Nós devemos cantar a palavra de Deus na íntegra. Como anda a nossa música nos nossos arraiais, nos nossos carros, nas nossas casas? Que música que tem sido tocada e cantada? As escrituras, gente, precisam ser cantadas. As escrituras precisam, porque é a palavra de Deus, e ela molda o meu ser e ainda molda aquele que ouve. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para os habitantes de Colossos, porque aquela igreja estava sofrendo de um mal tremendo. Havia surgido naquela época o gnosticismo. O gnosticismo é um movimento religioso surgido nas margens do cristianismo, esotérico, sincrético, e estava confundindo a igreja. E aí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,16, ele dá um conselho para aquela igreja vencer as heresias, vencer o gnosticismo. E ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no seu coração. Paulo aconselha a igreja a saturar do conhecimento de Cristo. Ele fala que a igreja precisa ter instrução, correção, sabedoria. E como que eles iam fazer isso? Saturar a igreja do conhecimento de Cristo. Aí ele fala, eles deveriam louvar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isto é, a doutrina bíblica deveria ser absorvida pela igreja. A música cristã, biblicamente falando, tem um propósito de ensinar doutrina para a igreja. Esse é o sentido horizontal da música na igreja de Cristo. Devemos ensinar a doutrina de Deus através de nossas canções, através da nossa música. Por quê, gente? Porque a música tem o poder de influenciar, ela tem o poder de formar opinião, ela tem o poder de formar pensamento. A música tem facilidade para ensinar, a música tem o poder de persuadir, de convencer. Essa influência que a música faz no ser humano, gente, ela já foi comprovada cientificamente, ela já foi comprovada historicamente e experimentalmente. Desde os tempos mais remotos, a música tem sido observada. E todos que a observaram disseram que ela tem poderes positivos e negativos, mesmo que você não compreende ou você não alcance. O meu netinho, ele está com 1 ano e meio, fala nada. Ele faz natação 2 vezes por semana. A natação dura 30 minutos, não é bem? E no finalzinho da música, que eles jogam muitos brinquedos na piscina, a professora ensinou uma musiquinha. Canta aqui, canta ali, vamos cooperar. Vocês conhecem essa música, né? Gente, ele não fala,
Aí quando ele vai lá para casa, que ele ama esparramar tudo. Nunca vi. Aí o pai dele, vamos, Vitor, vamos pegar os brinquedos. E ele começa assim, não fala, mas a música aprendeu. Ou seja, uma criança de 1 ano e meio, que está escutando 2 vezes por semana, uma vez, a professora só canta uma vez, já aprendeu a música. Então, nós devemos aprender com isso. Devemos ensinar a igreja, convencer a igreja, persuadir a igreja, educar a igreja, doutrinar a igreja através da nossa música. Em vários textos do Velho Testamento, Deus repreende o povo por estar louvando, adorando de forma errada, de forma não prescrita por ele. Livro de Amós 5,23 diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Por que Deus está dando essa palavra tão dura para aquele povo, naquela época, naquele contexto? Porque Deus só recebe a glória que foi decretada na sua palavra. No livro de Isaías, no 1º capítulo, 11 a 20, Deus diz não está suportando mais os encontros solenes, as ofertas diárias, as festas fixas, celebrações, porque aquilo merecia um coração transformado, um coração sincero. Por isso que Jesus disse que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, um coração sincero, um coração santificado, o resultado de uma vida que obedece à palavra. Adoração e louvor é um dos principais meios que Deus escolheu para receber glória para si. A palavra louvor quer dizer elogio no hebraico. E o louvor consiste em elogiar a Deus, exaltá-lo, mostrar seus atributos através das canções. As pessoas vão louvar a Deus, vão adorar, a partir do momento em que elas conheçam quem é Deus e o que Deus faz. Pessoas que sabem quem é Deus vão até Ele para adorar. Isso é certo. E nós, sabendo quem é Deus, no nosso coração nasce o louvor. Mas o louvor hoje em dia, gente, não sei se os irmãos têm acompanhado, o louvor hoje em dia é centrado no homem, antropocêntrico. O homem é o centro. O louvor converge no homem, o louvor converge na necessidade do homem, o louvor canta a glória do homem, é o perfil do homem. Quer ver um exemplo? Tudo para mim, algumas letras de várias canções. Na nossa igreja nós não cantamos isso. Mas em muitas outras denominações e outras arraiais tem essas músicas. Tudo em mim, tudo por mim, para mim, meus sonhos, me dê, é meu, para mim, por mim. São as letras de alguns cânticos que é entoado dentro da igreja. Isso, sabe o que é? Heresia. Isso é blasfêmia. Mais de 70% dos atributos de Deus estão descritos nos Salmos. E o tema principal dos Salmos é quem Deus é e o que Deus faz. Salmo 145:3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quem Deus é? Agora o que Ele faz? A sua grandeza é insondável. Versículo 8: benigno e misericordioso é o Senhor. Quem Ele é? O que Ele faz? Tardio em irar-se e de grande clemência. Pelo livro de Salmos, nós compreendemos que os nossos cânticos precisam ser teocêntricos. Os cânticos devem elogiar o nosso Criador, ao Todo-Poderoso, a Jeová. Nós precisamos entender que os nossos cânticos precisam entronizar a Deus, dar a Ele a majestade que é só dele. Os cânticos devem ter Deus no centro, meus irmãos. Exaltar a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder, os seus atributos, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a onipotência de Deus, misericórdia de Deus, as obras de Deus como a criação, a redenção. Não há obra mais magnífica do que Deus ter enviado o seu Filho à terra para nos reconciliar com Ele. Sem isso nós estávamos condenados. E aí, a partir disso, a gente vê que o louvor também é o quê? Cristocêntrico. Nós precisamos cantar a maior obra que Deus fez em favor do ser humano, que foi enviar o seu Filho. Nós precisamos falar do Evangelho, cantar a cruz, cantar a redenção, a
propiciação, a expiação, nós precisamos cantar a obra de Cristo. O louvor, então, ele deve ser teocêntrico e cristocêntrico. Nós precisamos anunciar as boas novas através da música. Nós precisamos comunicar uma boa doutrina através das nossas músicas. Para vocês verem, tanto que a música tem um poder de influenciar, é um poder assim, gigante. Na década de 1959 para 60, deveria acontecer em Woodstock um festival de música e artes. Mas o povo de Woodstock não aceitou aquele festival, e então ele foi para Bethel, que é uma cidade no estado de New York. Essa cidade recebeu esse festival, ele foi feito na fazenda. E a ideologia desse festival era sexo, drogas e rock and roll. Todo mundo aqui já ouviu falar do festival de Woodstock, não já? Após esse evento teve de tudo, gente. Tudo que vocês imaginaram. Tudo. Aconteceu de tudo nesse evento. E após acontecer esse evento, o que aconteceu? Liberação do sexo entre solteiros, surgiu os métodos contraceptivos, a pílula e a camisinha. E o problema de drogas, que era bem restrito nos Estados Unidos, deu um boom para o mundo inteiro. O mundo inteiro assumiu essa ideologia e canta as músicas de Woodstock, paz e amor, lembra disso? Paz e amor, paz e amor. Olha o tanto que a música influencia todo mundo. E aqui no Brasil, nós também temos uma influência muito marcante. Na época da ditadura, acho que ninguém aqui é da época da ditadura, Geraldo Vandré compôs uma música, para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Lembram-se dessa música? Essa música influenciou os jovens brasileiros daquela época a irem para a rua, a desafiar a polícia, e isso corroborou para a derrubada da ditadura no Brasil. Uma música que até hoje em dia é cantada como a música das músicas. E um exemplo, porque eu tenho um exemplo do mundo, tenho um exemplo do Brasil, vou dar um exemplo das Minas Gerais, lá da minha cidade, Araguari. Nós éramos da Igreja Batista. Aí então, um pastor amigo nosso disse que nós convertemos e viemos para a presbiteriana. E lá na Igreja Batista, após a EBD, as crianças voltavam para o templo, e aqui no templo elas deveriam recitar um versículo que aprendeu no dia, ou cantar uma música que ela sabia de cor, ou que tinha aprendido na sala, enfim. Aí veio uma menininha, 4 anos, a professora deu o microfone para ela. Qual música que você vai cantar? Sabão. O que vocês imaginam que é o sabão? O sabão lava meu rostinho, lava... Não é? Não. Sabão, crá. Quando a menininha começou a cantar, a tia tirou ela de um supetão, a igreja caiu na risada, foi um vexame só. Por quê? Porque naqueles dias, gente, a banda que escreveu essa música, cantava essa música, todo mundo sabe, Mamonas Assassinas, estavam na TV e no rádio 24 horas por dia. Todos os programas de rede nacional, de segunda até domingo, o pastor Gugu e o pastor Faustão, banda Mamonas Assassinas. É que nem hoje. Hoje a gente liga a televisão só Covid, né? Covid. Naquela época, Mamonas Assassinas. Uma criança de 4 anos foi influenciada por essa música horrorosa, com a letra imunda. Então nós temos que entender que a música, quando não ensina doutrina, ela transforma a igreja numa comunidade carente de Deus, cheia de heresias, e a visão de Deus é sofrível, gente.
A música contemporânea está formando uma geração débil e fraca, porque ensina um Deus diferente do que está escrito aqui nas Escrituras. Está na hora de recuperarmos na palavra de Deus a visão, o conteúdo mais próximo de uma espiritualidade saudável na adoração. Adoração e louvor devem ser mais teocêntrico e menos antropocêntrico. Nós precisamos vir para a igreja, não assistir o culto, mas adorar a nossa majestade, o nosso Rei da Glória. E por último, continuando o nosso versículo, vamos lá, vamos falar ele aí comigo? 119, 54. Vamos lá, 1, 2 e? Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Olha que interessante. O salmista sabia que ele era um peregrino aqui nessa terra. Versículo 19 ele fala isso, e agora ele repete nesse versículo 54 que ele era um peregrino. Mas ele também tinha uma filosofia. O peregrino deveria cantar. E aí nós vamos ver que a Bíblia, nós temos a Bíblia na versão Almeida, na versão NVI, a Bíblia na versão do peregrino, esse versículo está escrito assim: tuas normas eram minha música em casa estrangeira. A Bíblia de Jerusalém diz: teus estatutos são cânticos para mim, para minha casa de peregrino. E a NVI diz: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. O salmista assume-se peregrino nessa terra e atribui a palavra de Deus à sua companheira. É como se ele estivesse caminhando e a palavra de Deus com ele aqui. Não fisicamente, né? Mas no coração. Ele trazia no coração a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus é a companheira para todos os momentos da vida dele, nessa peregrinação. O peregrino, nesse caso aqui, mostra alegria. Por quê? Ele vê esse mundo nada mais que uma peregrinação rumo a Canaã celestial. Será que nós somos diferentes dele, gente? A vida é reconhecida, a vida nessa terra, como uma tenda frágil. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feita por mãos eternas, não feitas por mãos eternas no céu. O apóstolo Paulo fala assim. A palavra de Deus, Paulo fala isso, Pedro fala isso, que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Essa casa não é nossa, nós somos de outro país. Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus. João 14:2, Jesus também fala que ia preparar lugar. Então nós não somos daqui, nós não somos cidadãos desse mundo. E por não sermos cidadãos desse mundo, nós precisamos o quê? Ter a palavra de Deus como companheira. Enquanto a gente vai caminhando até chegar lá, a gente vai cantando essa palavra para a gente aprender, para a gente ensinar outras pessoas e entender que as coisas desse mundo não têm interesse para nós. As coisas desse mundo não podem moldar a nossa vida. Nós não precisamos viver como as pessoas que não conhecem Jesus vivem, porque nós temos uma certeza, a certeza que se morrer hoje, agora, Jesus está me esperando do lado de lá. Se Jesus voltar hoje, eu vou com Ele com certeza. A nossa certeza é essa. Nós não somos moradores, nós não somos cidadãos dessa terra. Eu sempre falo, quando eu penso em peregrinação, quando a gente viaja, a gente vai ficar uma semana fora. Você leva roupa para, vamos dizer, 11 dias, uma a mais, né? Que você der alguma zebra. E você vai, viaja, sempre pensando em quê? Você viaja e esquece da sua casa? Não, né? Às vezes você chega num lugar, a cama não é igual a sua, você pensa, nossa, minha cama é muito melhor. Não é assim? Ou então você vai para um restaurante, nossa, me indicaram esse restaurante, não, mas a comida lá de casa é muito melhor. Você não esquece das coisas da sua casa. E vai dando os dias de você voltar, você fala, nossa, tal dia eu tenho que voltar. Ai, estou doida para me chegar na minha casa. Não é assim? Então, a nossa casa não é aqui, não. A
Nossa casa é no céu. E a gente tem que estar doido para chegar lá. E para a gente chegar lá, a gente precisa fazer que nem o salmista. Ter a convicção que Deus faz parte da minha vida e que o meu canto reflete isso enquanto eu vou peregrinando, eu vou cantando. Não tem uma música assim, peregrinando, vou pelos montes? Quais as aplicações de tudo isso que nós falamos? Primeiro, para ser um adorador em espírito e em verdade, é necessário conhecer a Deus, porque Deus é espírito. Quem não conhece a Deus e não se entregou a Jesus, não tem como ser um adorador nos moldes bíblicos. Você não vai ser um adorador. Você pode cantar todas as músicas gospel que você conhece, você pode falar todos os jargões que os evangélicos falam, mas isso vai ser só um mero repetidor. Uma prima lá em Minas Gerais, ela era da fazenda, ela era falecida. E eu passava férias na casa dela todo julho, vinha toda arrebentada. De roça, né? Menino urbano, vai para a fazenda, fica um mês lá, volta parecendo que não tem dono. E ela tinha um papagaio. E ela ia lavar roupa lá na bica, ela pegava o papagaio e punha lá perto dela. Sabe qual a música que o papagaio cantava? Venha Cristo, vem agora, venha, vem pecador. O papagaio cantava isso, gente. Mas o papagaio sabia que era pecador? Não. Por isso que a pessoa sem Jesus, ela está que nem um papagaio. Ela pode até cantar. E tem muita gente que não é salvo pelo Senhor Jesus e canta todas as nossas músicas. E acha lindo e até chora. Não é? Mas não adianta. Se não entregar a sua vida para Jesus, meu querido, você vai cantar, mas não vai cantar com coração, não vai ser sincero, a sua vida não vai ser moldada pelo poder do Espírito Santo. Será apenas um repetidor de palavras. Por que nós devemos ter a mesma atitude do salmista em cantar a palavra de Deus? Porque para cantar a palavra de Deus, você precisa conhecer quem é Deus. Se você não conhece quem é Deus, se você não tem comunhão com o seu Deus, como que você vai cantar o que está na palavra dele? É difícil, gente. É difícil quando a pessoa se diz cristã e a pessoa, você vê que a pessoa está longe daqui, ó, da palavra de Deus. Quando você conhece a Deus, você ama a palavra dele. E você quer essa palavra com você. Você quer ler ela todo dia. Você quer meditar nela todo dia. Você quer conselho. Quantas vezes você buscou conselho na palavra de Deus? Porque você conhece o dono dessa palavra. Quando não se conhece, não tem como cantar e muito menos amar a palavra de Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, Deus habita no meio do povo por intermédio da sua palavra. A segunda questão que a gente precisa cantar a palavra de Deus é porque a música deve ensinar as doutrinas bíblicas para que a igreja seja forte e fiel ao Senhor e, por consequência, combata as heresias. Muitas heresias entram pela música, vocês não têm ideia. E também nós precisamos cantar a palavra para anunciar o Evangelho, o poder de Deus, o poder de Jesus na nossa vida. Por isso nós precisamos cantar a palavra de Deus. E o terceiro motivo é que nós somos peregrinos nessa terra. E nós precisamos aprender com os israelitas. Enquanto a gente peregrina, a gente canta. Enquanto a gente tem a companhia da palavra de Deus, vamos cantar a palavra de Deus. Os músicos dessa igreja têm facilidade de colocar melodias na palavra de Deus, coloque. Tem música, gente, que a gente canta, você aprendeu quando você era criança. Quem nasceu num lar evangélico, tipo eu, Kedma, né, Kedma? Música que você aprendeu, acho que eu nem falava direito ainda. E está aqui na minha cabeça, por quê? Porque é a palavra de Deus. Que tenhamos no nosso coração um desejo sincero de querer a lei de Deus como conteúdo de nossos cânticos, lâmpada para os nossos pés, que possamos meditar e viver nessa palavra, cheios do Espírito de Deus, para podermos dizermos: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei, sim, cantarei louvores com toda a minha alma. Salmo 108.
Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus, nós somos gratos, porque a Tua palavra bendita, nossa companheira, nossa peregrinação. Te louvamos e te adoramos, ó Rei eterno, porque um dia o Senhor veio aqui nesse mundo e nos reconciliou com o nosso Pai querido, nosso Pai amoroso. Te louvamos porque a Tua palavra nos ensina, nos instrui, nos adverte, nos admoesta. Ó Pai, essa palavra é bendita demais, Senhor. A Tua palavra, ela iniciou todo o universo e a Sua palavra vai estar para sempre. A própria palavra diz que a Tua palavra é para sempre. E nós queremos, Pai, guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Nós queremos obedecer essa palavra. Nós queremos que essa palavra seja nossa música, nosso dia a dia, Senhor. E que a Tua palavra molde o nosso coração. Pai, abençoa essa igreja, que ela continue trilhando esse caminho correto de escolher as canções que a igreja vai adorar o Senhor. Que sejam canções que falem do Senhor, das suas obras, do seu Filho, das obras dele. Que o Evangelho seja anunciado através da palavra. Senhor, nós louvamos porque temos essa palavra conosco. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.